Além dos Fatos, com Carlos Veríssimo e Maiara Costa. Muito bem, já estamos juntos, já chegamos. Mais uma edição do programa Além dos Fatos. Esse programa que tem essa característica, né? Movimentar aqui os temas mais importantes, cuidar de detalhes que podem fazer a diferença no bem-estar, na vida, na saúde mental, espiritual, física dos nossos amigos, né? Também repercutir fatos, acontecimentos que estão por aí acontecendo e que nós podemos abrir a Bíblia para entendê-los melhor. Afinal de contas, aqui a gente vai além dos fatos, com a mensagem de esperança da palavra do Senhor. É bom demais. E eu quero agradecer a você que nos faz companhia, nos dá essa carona legal, já está aí visualizando. Se ainda não visualizou o nosso estúdio, pode fazê-lo sim. Isso mesmo, para ver os nossos convidados, hoje nossas convidadas, né? Convidadas de esperança que estão por aqui, olha. Patrícia Mater, que não é convidada. Você não, Patrícia? Não sou convidada. Não. Você é produtora, chefe do programa. Oi, Veríssimo, tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Eu estou curiosa sobre esse assunto, gosto muito desse assunto que a gente vai conversar hoje, viu? É importante, né? E é bom a gente entender também como ele funciona. Exatamente, que aplicação isso vai ter, por que é bom eu me privar de algo, né? Olha só, será que é privação? Para a saúde mesmo? física. Será que é privação? Você vai entender já já. Para a saúde física, emocional e também espiritual, não é, Veri? É verdade, eu acho que ela já praticou algumas vezes, será? Maiara Costa! Boa tarde, Maiara, tudo bem? Um abraço. Seja bem-vinda de novo. Boa tarde, Pati. Boa tarde. Pratiquei algumas vezes. Olha aí. Ela falou algumas vezes. Agora eu não vezes. sei se foram muitas, ou se ela não gostou, ou se deu certo. Não, é que eu acho que eu fui entendendo depois o assunto melhor e fui entendendo melhor, né? Uhum. Olha, desde criança, deixa eu ir mais longe, desde criança, que acho que a primeira vez que eu fiz, eu era bem criança ainda, viu? Num projeto bem legal da minha igreja na época. Uhum. Mas do que a gente está falando? Estamos falando o seguinte, né? Vou perguntar, você já jejuou? Você já fez jejum? Né? Se você não entende essa palavra, daqui a pouco você vai entender, porque nós temos uma convidada especial que vai tratar disso certinho, aqui vai dizer como é que funciona, né? Se funciona para todo mundo. Na verdade, Patrícia, é importante saber esse detalhe. Jejum, você já jejuou? Agora, a pergunta vai mais além. O jejum faz bem para você? Já que a gente disse que algumas pessoas, você já pode fez, ser que alguém possa não seja bom fazer total, assim, ou talvez parcial. Existe essa possibilidade? Vamos saber já aqui no nosso programa. Vamos lançar então a temática aqui. Bom, desde os tempos antigos até hoje, essa tem sido uma prática, o jejum, uma prática essencial da praxe de algumas religiões. Algumas religiões têm isso, né, no seu ritual, vamos dizer assim, nas religiões orientais. Os muçulmanos, por exemplo, observam estritamente o jejum do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico. O pessoal que conhece bem essas regiões que praticam esses atos sabem bem, têm essas práticas, sabem bem como é que funciona. Para os judeus dos tempos bíblicos, as 3 grandes obrigações da vida religiosa eram oração, esmola, dar esmola, né, dar alguma coisa para alguém que estava pedindo por ali, precisando, e o jejum, né? Então, em alguns casos, era um ato de penitência nacional. Tá? Nos tempos bíblicos, o jejum sempre envolvia algum propósito, né? Em alguns casos, era o ato de penitência nacional. Em outros momentos, o jejum foi usado como preparação para um encontro com Deus. As pessoas iam fazer uma renovação ali, né, do seu compromisso com Deus, uma purificação para ter um encontro mais próximo ali com o Salvador. A ciência tem comprovado diversos benefícios do jejum, dentre eles, uma melhor, vamos dizer assim, cognição e um pensar mais claro e lógico, tá? Para a compreensão melhor das coisas. De acordo com o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2016, quem faz jejum vive mais tempo. Olha só que interessante. Robson Mendes é que vai trazer uma reportagem com detalhes para a gente sobre isso. Robson, boa tarde. Boa tarde, Veríssimo. Dietas que pregam o jejum são comuns para a perda de peso. Mas agora estudos sugerem que a prática pode contribuir para o aumento da expectativa de vida. Pode parecer estranho, afinal muitos dizem que uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para uma boa saúde.
No entanto, segundo Yoshinori Ohsumi, ganhador do Nobel de Medicina de 2016, o jejum faz as células se comerem, processo chamado de autofagia, e isso te renova. Agora, pesquisadores debruçam sobre o assunto para traçar uma indicação de frequência do jejum benéfica e segura. A autofagia é um importante mecanismo de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. A redução da autofagia leva ao acúmulo de componentes danificados, o que está associado à morte das células e ao desenvolvimento de doenças. Por essa lógica, manter o mecanismo ativo seria uma forma de prevenir problemas. Segundo Luciana Gomes, pesquisadora do Laboratório de Reparo de DNA da USP, a autofagia não fica ativa o tempo todo, mas a restrição de nutrientes é uma forma de burlar isso. Essa autolimpeza no organismo é ativada quando a célula está em situações de estresse. Neste caso, a célula passa a comer partes internas para sobreviver, degradando tudo o que tem de ruim. Quanto mais o mecanismo funciona, maior a faxina. Soraya Smiley, professora livre docente da Escola Paulista de Medicina, explicou que o jejum induz a autofagia e a autofagia induz a longevidade. É com você, Veríssimo. Obrigado, Robson Mendes. Interessante, né? Interessantíssimo. Interessantíssimo, muito mesmo. Além dos fatos, nos ajudando a entender mais e mais, entrar mais nessa questão aí, mais fundo. Acho que a gente nunca entrou tanto assim, né? Então agora a gente vai mais longe ainda, porque nós temos uma convidada muito especial, a nossa querida Liliane Neto. Ela é nutricionista. Olha só, para falar de jejum, uma nutricionista. A nutricionista ajuda a gente a se alimentar, não é não, Patrícia? É isso aí. Mas acho que ela pode deixar, orientar. Será Será que tem que como deixar de se alimentar? Será que precisa de algum preparo? Eu perguntei assim, brinquei assim, por conta da questão do jejum intermitente, né? Que é muito pregado, né? Eu vou dizer assim. É esse né? da reportagem, né, Mayara, que ele falou, é o jejum intermitente, eu creio. Que o Robson trouxe as informações. Ô, Veríssimo, posso falar rapidinho fala. aqui do YouTube da Rádio Novo Fala. Tempo? Vem assistir a gente através do YouTube da Rádio Novo Tempo. Qual é, Veri? youtube.com/Novo Tempo Rádio. E a gente também tá no Facebook, facebook.com/Rádio NT. Aí você... Desculpa, viu, Liliana? Segura aí, Liliane. Aí você vem comentar o que você acha do jejum, se você já fez, tá? youtube.com/Novo Tempo Rádio, facebook.com/Rádio NT e WhatsApp, não é, Veri? Qual que é o WhatsApp aí da rádio? O WhatsApp aqui da rádio para você, inclusive, mandar sua pergunta ou sua experiência com jejum, né? Conta pra gente algo que aconteceu na sua vida. Você tem dúvidas também, né, Veri? Sobre o que a gente vai conversando aqui. Se você tiver dúvidas, manda pra cá também. Aproveita que é uma nutricionista que está aqui, alguém especialista nessa questão da alimentação, já que o jejum é exatamente você se abster do alimento por um pouco de tempo. Bom, ela vai falar daqui a pouco exatamente o que é. Ela já é de casa, então. Novo Tempo Rádio aqui no YouTube, Facebook Rádio NT, no WhatsApp 12981510081 para você entrar aqui na conversa, entrar no mérito. Liliane Neto, que bom ter você com a gente outra vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Mayara, Veríssimo, Patrícia. Olha que alegria poder voltar aqui. Agora, continuar nosso bate-papo, né? Porque o tempo passa muito rápido aqui nesse programa. É verdade. É verdade. Boa tarde, Lili. Boa tarde. Mayara que está sempre com a gente, que o diga, né, Mayara? Que começa a gostar do assunto e querer falar mais sobre ele, já acabou o tempo, né? Assim foi ontem, né? Aí, como diz o nosso Christian Lopes, diretor de imagens, o Veríssimo corta todo mundo. Você sabe que o Christian vai entrar de férias e a gente vai ter um novo diretor por esses dias aí. A gente vai apresentar spoiler aqui para vocês. Vai dar spoiler já, não? Spoiler. Ainda Christian não. Merece férias ou não? Merece. Merece. Responda aí no WhatsApp, ele tem que ficar aqui com a gente. A Paty merece férias do Veri, né? Isso aí. Só a Paty que não tirou até agora, né? Muito bem. Liliane, é o seguinte, vamos começar então. Conceitue pra gente, assim, na risca, assim, na letra, o que é o jejum, na verdade. Fala sobre esse jejum intermitente aí que a Patrícia e a Mayara gostam tanto. O jejum é a prática de se abster de alimento, seja totalmente ou parcialmente, por um determinado tempo. Então, existem vários modelos de jejum, né? Hoje se fala desse tal jejum intermitente,
onde a gente tem aí a prática de 12 horas de jejum, de 14 horas de jejum, 24 horas de jejum, alguns dias de jejum, né? Falando desse poder fisiológico, existem alguns modelos e as pessoas vão se adaptando a eles. Tem pessoas que retiram totalmente o alimento, outras pessoas, elas se alimentam apenas de frutas, ou elas se abstêm de algum alimento que ela costuma comer, como carnes, ou algum outro tipo de doces, né? Algum alimento aí que ela deseja abrir mão, e isso é categorizado assim como jejum, mas o jejum que se fala fisiológico realmente essa abstinência de alimentos. Maiara, você quando fez jejum, você disse que já fez, né? Você fez por... Qual foi o maior período de tempo que você fez? 24 horas. 24 horas. Uau! Mas faz já um tempinho, né? Era o motivo do jejum não era para exame, não. Também não era intermitente, era jejum e oração, né? Então foi um propósito que os jovens da igreja que eu frequentei há uns anos atrás fizeram, e aí a gente jejuou por 24 horas. Eu ainda estava tomando água, né? Não foi um jejum assim, zero, né? Total, foi parcial. Patrícia. Tem uma pergunta para a doutora Liliane. É preciso algum preparo para fazer jejum? A gente precisa comer algum alimento específico antes? Quem sabe uma coisa mais nutritiva? Eu já vi pessoas... Boa pergunta, Patrícia. Vai ficar tanto tempo. Eu já vi pessoas assim, comendo mais porque vai parar. Será que resolve, né? Mas, enfim. Isso é muito comum, né? A gente percebe quando a pessoa vai fazer o exame, como a Maiara comentou, e aí ela sabe que ela vai ficar ali 10, 12 horas em preparo daquele exame. Então ela quer comer o dobro da refeição para poder começar com uma carga garantida, né? Mas o ideal é que a gente se prepare fazendo uma refeição completa, uma refeição que seja uma refeição mesmo, né? Não só um lanchinho, uma fruta, mas iniciar tendo terminado ali uma refeição completa. Isso, pela prática, né, como tem carboidrato, proteína, gordura, favorece com que a pessoa consiga ficar mais tempo aí sem se alimentar e sem ter alguns desconfortos, né, como o do jejum. Ok. Só lembrando aqui, a gente estava falando que o Christian Lopes, né, que é o nosso diretor titular de imagens aqui do programa, que estava lá, mas quem está atrás, na frente das telinhas ali, cortando para cá e para lá, é o nosso querido Betinho. Né? Betinho já está assumindo o lugar aí do Christian, então. Betinho, um abraço para você, viu? Amanhã a gente chama você aqui. Apareça aqui no estúdio. Muito bem. Aliás, nós temos uma equipe completa aqui, né? Nós temos a gente tem uma trilha musical que toca aqui durante a fala. Às vezes fica alta, né, Maiara? Então, tá aqui. Às vezes, mas foi só uma vez. Vou colocar aqui na medida certa. Ó. Porque o Guerra tá ali, o Guerra é produtor musical. Tem o Stanley, que tá ali no outro estúdio também, empenhado lá trabalhando com as produções aqui. E também o Betinho, que tá ali, cuidando aqui para que tudo vá bem com as nossas imagens. E vamos em frente. Imagens no YouTube, tá? Quer ver tudo isso? O Veríssimo fica falando aí. Mas como é que funciona na prática? Dá uma olhadinha, pode olhar aí no YouTube. Não tem problema não, ninguém se incomoda. Pode olhar, pode comentar, tá? Aí no chat, no YouTube Novo Tempo Rádio e também no Facebook Rádio NT. Rádio NT. Vambora, vamos em frente. Bom, agora a gente falou aí de tempo, né? Maiara bateu lá o seu recorde de 24 horas. Qualquer pessoa pode fazer jejum? O jejum é recomendado para todos, Liliane? Olha, Veríssimo, é recomendado a todos, mas nem todos têm habilidades, o corpo não está preparado para jejuns prolongados, né? A gente brinca que quando a pessoa ela tem aquele modelo de refeição, que ela acorda de manhã, começa a comer e termina o dia comendo, então ela faz uma refeição só, né? Ela vai emendando no belisco, ela acaba não tendo horários fixos para se alimentar. Então, essa pessoa, quando ela fica um período maior de tempo sem se alimentar, ela tende a passar mal. Então, essa adaptação ao jejum, né, é um exercício e precisa ser um exercício diário, começando aí com o espaçamento entre as refeições. É importante que a pessoa faça um bom de jejum, fique sem comer até o almoço, faça um bom lanche da tarde, jantar, para que ela consiga aí ter um espaço entre essas refeições. Quando ela faz isso, ela vai preparando o corpo para períodos prolongados.
que aí a gente fala que tem gente que tem mitocôndrias mimadas. O que seria isso? Ela tá tão acostumada a receber alimento o tempo todo que quando ela para de comer, ela pode sentir-se mal. Mas existem algumas fases da vida, por exemplo, como a gestação, a amamentação, algumas doenças como diabetes, né? Que a pessoa ela tende a ter um pouco mais de dificuldade e existem algumas restrições a serem feitas, né? Talvez não fazer um jejum completo, né? Fazer um jejum parcial, enfim. Existem alguns modelos para que isso seja feito e não tem nenhum prejuízo, mas até em outras fases da vida, como a infância, por exemplo, poxa, né? Será que pode? Será que não pode? Essa criança ela pode entrar, por exemplo, num jejum de frutas com grande facilidade. Então, muitas vezes ela não vai entrar num jejum completo, né, de restrição completa de alimentos, mas existem algumas adaptações que, teoricamente, todas as pessoas poderiam fazer, cada uma aí dentro do seu limite. Muito bem. Tem participações aqui dos nossos ouvintes. Patrícia Mata. Vê se você acessa aí o Facebook. Eu aqui não Facebook? Apanhei um pouquinho do Facebook aqui hoje, viu? Não consegui chegar lá. Mas o YouTube está aqui com o pessoal participando. A Elaine Cristina Nascimento Santos, ela disse que a nossa amiga, deixa eu ver. Sim, ela mesma. Disse, minha primeira vez, Elaine Cristina Nascimento Santos. Primeira vez com a gente. Elaine, seja bem-vinda aí e volte mais vezes aqui para a nossa conexão, tá bom? Aqui no YouTube. Quem mais? Nazareno Azevedo está aqui com a gente. A Elaine Cristina disse que já faz esse jejum, principalmente o da noite, como é que é? Pula a refeição, principalmente a da noite, tá? E o livro Regime Alimentar já diz... Que é melhor duas ou... Que é melhor 2 ou 3, quem mais aqui? Glace Perfeito de Souza, boa tarde. Turma linda! Opa, obrigada. Sou da Igreja Adventista, não consegui jejuar ainda. Me baixa a pressão, Liliane. Olha, esse drama se resolve muito fácil. Simplesmente colocando um pouquinho de sal debaixo da língua. Olha aí. Muitas vezes a gente vai criando alguns medos, né? Muitas pessoas falam isso, olha, eu passo mal quando eu jejuo. Então, é importante que ela vá se adaptando. E caso aconteça uma baixa de pressão, coloque um pouquinho de sal debaixo da língua, né? Para que o corpo consiga voltar um pouco ao estado da homeostase, do bem-estar, e você continue seu dia. Mas uma dica muito interessante, né? Que nós podemos fazer o tal jejum intermitente todos os dias. Por exemplo, se você faz a sua última refeição às 7 da noite, e aí você poderia fazer a primeira refeição do dia às 7 da manhã. Então, o nosso corpo ele foi feito para ter períodos alimentados e períodos de jejum. Nossos hormônios, né, lá no nosso pâncreas, né, ele oscila de uma forma que você precisa, o corpo se adapta muito bem a isso. Então, tem pessoas que elas comem a última refeição 10 horas da noite. Chega às 6 da manhã, ela volta a comer de novo. Então, todos os dias, ela tem tido períodos curtos de jejum. Então, uma dica que eu dou, né, para quem quer se adaptar, quem quer conseguir fazer com que esse processo seja mais natural, é fazer todos os dias pelo menos um jejum de 12 horas. E a partir do momento, estou pronto, nossa, estou passando bem, eu faço minha última refeição às 6h30, 7 da noite, chego 7 da manhã, belezinha. Então, ela consegue estender esse período de jejum. Ela pode fazer a última refeição, por exemplo, 3 da tarde, né? Ela pode fazer a última refeição meio-dia, dependendo da pessoa, né? Então, ela vai se adaptando aí de acordo, é um processo, né? Não é uma coisa do dia para a noite. É uma adaptação que, se a pessoa praticar rotineiramente, com certeza vai ficar bem mais fácil e o corpo vai se adaptar melhor. Lili, eu faço isso. Minha última refeição é 6h30. Depois eu só vou comer no outro dia lá por umas 8h30, 9 da manhã. Perfeito, já pratica jejum intermitente. Na força do ódio, mas a gente pratica. E eu acho que isso é muito interessante, né? Que o jejum ele tem essa conotação do domínio próprio. Né? Ele tem, na Bíblia, a gente percebe que o que está em jogo ali, quando se fala de jejum, é o dominar o próprio eu. Porque a vontade é o quê? Comer.
né? Vontade de estar alimentado, ou comer coisas gostosas o tempo todo, mas de repente você faz uma abstinência, você abre mão de alguma coisa que é essencial, que é algo da base do ser humano, né? Da fisiologia humana, e com isso o seu cérebro ele desenvolve essa capacidade de domínio, né? Se você consegue dominar o apetite, bem provavelmente, quando chegar a outros desafios, você também tem domínio próprio de discernimento para poder fazer. Isso é verdade. Muito bem. Tem uma participação aqui, Patrícia. Sim. Aqui no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Você pode perguntar, tá? O assunto, tá gostando do assunto? Pode entrar na conversa. Tem uma pergunta. Você já colocou? Não, eu tenho outra pergunta, Tem além outra? da sua. Faz a sua. Deixa eu trazer essa aqui, então. Essa pessoa, acho que ela não se identificou, não foi, Patrícia? Acho que ela quis bater o recorde lá da Maiara, né? De 24 horas, mas aí não aconteceu. Por quê? Ela diz, boa tarde, amados, já fiz jejum intermitente, máximo de 21 horas. Mas olha só, doutora, começou a cair o meu cabelo. Será que foi por causa do jejum? Normalmente, o estresse, né, relacionado à queda de cabelo, ele é um estresse normalmente 2 meses antes da queda estar acontecendo. Então, talvez essa sensação que ela tivesse, né, ela estava tão, talvez, introspectiva e reparando tanto que ela começou a perceber essa queda de cabelo. Isso é claro que a gente não está conversando, né, não está aqui no bate-papo diretamente com a ouvinte, mas bem provavelmente essa queda de cabelo ela tenha uma origem aí 2, 3 meses antes da queda estar acontecendo. Okay. É difícil um estresse do dia, né, estar trazendo desencadeando uma queda. É verdade. Tem uma pergunta aqui que chegou no WhatsApp também da Patrícia. Antes de você perguntar, Patrícia, só quero completar o comentário dela, que ela, mesmo assim, né, tendo problema, mas ela fez 21 horas e se sentiu muito bem e muito bem conectada com Deus. Olha, interessante. Que legal. Valeu, então. Muito bom. Posso colocar da Patrícia agora? Patrícia, minha xará. Patrícia de Pontes, de Mato Grosso. Pontes Lacerda. Ela perguntou sobre a autofagia. A gente falou um pouquinho sobre a autofagia na reportagem do Robson, que é o processo de uma limpeza celular. Eu queria aproveitar, então, para perguntar para a Liliane o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente jejua. Ela está perguntando aqui, Liliane, se não der tempo de terminar agora, a gente continua no próximo bloco, né? Essa resposta. Tá bom, é um pouco dos benefícios, né? Os benefícios do interessante jejum. É que eu sou formada há 12 anos. Quando eu estava na faculdade, o jejum era algo que assim, bem discutido, né? E existe uma oposição na linguagem daqueles cientistas, das pessoas ali envolvidas, porque parecia que o jejum trazia prejuízos ao corpo. E aí, em 2016, quando esse médico ganhou o prêmio Nobel, foi um divisor de águas na nossa área, porque começou a trazer esse assunto dos benefícios do jejum para a saúde de uma forma mais científica, né? Não mais empírica. E surgiram muitos profissionais, muitas linhas, né, de emagrecimento através desse método de jejum. Também essa autofagia, ela tem a capacidade de regenerar a sua célula com os danos ali corrigidos. Então, para o câncer, por exemplo, a autofagia hoje é uma estratégia super usada até durante a quimioterapia. Então, existem estratégias, né, que você vai modulando ali, vai ajudando o paciente durante a quimioterapia, que evita um pouco do mal-estar da quimio e também auxilia na recuperação da doença. Aumenta a sensibilidade à insulina, né? Quem está aí num processo de resistência à insulina, quando ele começa a praticar o jejum, isso facilita e normaliza, né, esses processos. Aumenta a expectativa de vida, como foi colocado na reportagem, né, essa longevidade. Acelera o metabolismo, Lili? Acelera o metabolismo, sim, para o emagrecimento, para que a pessoa tenha assim, um metabolismo mais rápido. Isso favorece demais através da prática do jejum. E aí a gente percebe um benefício muito grande, né? Não só nesse jejum diário que a gente comentou, né? De ter esses períodos entre as refeições de abstinência e também essa abstinência noturna bem moderada mesmo, mas a prática de um jejum mais longo, né? De pelo menos 2, 3 vezes por semana, ele tem sido associado à perda de peso e evita que a pessoa recupere o peso perdido, o que é muito bom também. Muito bom, hein? Muito bem mesmo.
Bom, fala, Patrícia, pode falar. Não, depois eu coloco. Não, pode falar. Que é só um complemento. Eu vou trazer o presente. Só mais uma pergunta rapidinho aqui da Patrícia. Ela está perguntando, Liliane, se essa autofagia funciona ela tomando somente água e tomando medicação química, se mesmo assim funciona. Sim. Funciona assim, mesmo a água nesse aspecto, ela pode ser algo que a pessoa ela retire totalmente, né? Como na Bíblia tem vários relatos, né? De pessoas que fizeram jejum retirando também os líquidos, né? No caso a água, mas na prática clínica a gente percebe que o que interfere mesmo, pensando em fisiologia, é o alimento. Então, ela poderia sim estar bebendo a água. E no caso da medicação, né, se fosse uma avaliação individual, poderia pontuar, olha, isso aqui você pode, nesse momento de jejum, não tomar. Mas como estamos falando para um genérico, né, de uma forma genérica, eu aconselharia sim ela continuar com a medicação para não atrapalhar os tratamentos que ela faz. Muito bem, olha ali, em cima da hora da gente passar para o intervalo, mas depois do intervalo, a Maiara, você vai falar daqui a pouquinho depois do intervalo, tá? Porque a gente vai para o jejum nos tempos bíblicos, como é que era naquele tempo a prática e que práticas outras acompanhavam também esse processo todo na hora da adoração que envolvia o jejum, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta com um presente especial também, além de continuar a nossa conversa. Manda o seu recado aqui pra gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio, pode olhar aí à vontade, Facebook, Rádio NT, tá bom? E também no nosso WhatsApp, que é o 12981510081, voltamos já já. Novo Tempo. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Por que guardar o sábado? Fé é sentimento? Onde está Deus quando acontecem tragédias? Orar muda alguma coisa? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Diariamente você estuda um capítulo da Bíblia aqui na Novo Tempo. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, meu querido. Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior. Pare para pensar em como é que você tem lidado com esses assuntos de exercício de autoridade. Para saber mais, entre no nosso site novotempo.com/rádio e fique por dentro da nossa programação. Dicas de verão. Durante o verão, você tem várias opções de diversão. Se você gosta de acampar, lembre-se que no verão, o número de mosquitos aumenta, especialmente em lugares úmidos. Não esqueça de levar um bom repelente de insetos. Agora, se você gosta de acampar, mas não gosta de mosquito, não se preocupe. Existe um monte de lugares mais secos que você pode explorar. Um verão protegido é um verão divertido. Você pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil. Estas são algumas das nossas emissoras. Em São Paulo, Campinas, 830 AM. Em Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 97,3 FM. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM. E pela internet, novotempo.com/rádio. Ouça e participe da nossa programação.
Além dos Fatos. Muito bom, estamos de volta mais uma vez aqui no programa Além dos Fatos. Eu prometi presente, não é? Para você que está ligado, conectado aqui com a Voz da Esperança, para você que está acompanhando a gente aí pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vai lá, isso, aproveite para clicar lá no sininho, né? E também conhecer aqui o nosso canal no YouTube. Tem muita coisa boa acontecendo por aqui, tá bom? E você pode participar também via facebook.com/RádioNT. Isso, facebook.com/RádioNT. No YouTube você se inscreva lá, clica no sininho para receber as notificações dos nossos programas quando estiverem no ar, quando estivermos no ar. Aí com Vida e Saúde, Além dos Fatos, Clube da Música e Bíblia Fácil, outros programas mais. Muita coisa boa para ser oferecida a você aqui pela Rádio Novo Tempo, tá bom? Inclusive o nosso presente. Já que a gente está falando de bem-estar, a gente está sempre preocupado e focado no seu bem-estar, na qualidade de vida e especialmente na sua saúde, que tal um presente como a revista Fique Leve que a Patrícia tem ali, ó? Olha só. Princípios básicos para uma vida com qualidade. E é isso que a gente precisa, né? Quando a gente fala no jejum aqui, que ele nos faz bem, e tem outras situações que nos farão bem também para a nossa saúde física, mental e espiritual. Por exemplo, os 8 remédios naturais, você vai encontrar detalhadinhos aí na revista Fique Leve, tá bom? Um material riquíssimo que vai te ajudar muito a ter saúde e qualidade de vida. Para pedir, manda o recado aqui no nosso WhatsApp, 12981510081. Digita aí, eu quero. Pode digitar agora mesmo, eu quero, é a chave, né? É a senha aí para a gente saber que você quer mesmo esse material maravilhoso em suas mãos. Pode mandar aí também nos nossos canais, tá? Nos nossos vídeos. O pessoal depois vai capturar aí a sua participação e mandar para você todos os detalhes para você pedir aí de fato a sua revista Fique Leve, perfeito? Digita eu quero no nosso WhatsApp 12981510081 ou nas nossas redes sociais. Tem um presente extra, também estamos oferecendo para você o Sábado da Criação. Aqui a gente fala em parar um pouquinho de comer, por que não parar um pouquinho com as atividades, né, do trabalho, aquela loucura do corre-corre de todo dia, dar uma paradinha, pode fazer um bem muito grande para você. E eu acho que a Bíblia vai recomendar isso de fato, tá? Então, peça aí o Sábado da Criação. Estude a Bíblia com a gente e você vai ser muito feliz, eu tenho certeza. Pelo mesmo canal, pelos mesmos canais, digitando eu quero aqui no nosso WhatsApp ou aí na nossa transmissão, ok? Bora lá, vamos para recadinhos. É isso, Patrícia? Recadinhos e recadões do nosso Vamos lá ouvinte. para recadinhos. Me ajuda aí que tem muita coisa boa pintando por aqui. Pessoal participando bastante, fala aí. Eu vou falar do Facebook, posso? Isso, eu vou no chat do Um abraço YouTube. aqui pro pessoal que está nos acompanhando, facebook.com/RádioNT. Vem acompanhar a gente. Sônia Bonifácio Rocha, boa tarde, Sônia. Oi, Sônia. Pati, olha minha xará, outra xará aqui, ó. Pode fazer jejum tomando só água? A doutora já respondeu no bloco anterior, né? Pode sim tomar água durante o jejum, não é, doutora Liliane? Isso mesmo. Muito bem. Genesi Carreiro, boa tarde para Genesi também para o Paulo Francelino e para Carmen Souza. Muito bem, o Lenilson está aqui ligado com a gente, diz, além dos fatos, que programação abençoada. Tem aqui o Serginho, está dizendo aqui o seguinte, os sinais, para a doutora Liliane, os sinais e sintomas da hipertensão são os mesmos da hipotensão. Portanto, ele recomenda, devemos tomar cuidado quanto ao colocar o sal embaixo da língua. Parabéns pelo programa, sou de São Paulo. Algum comentário sobre isso, doutora? É verdade. Talvez seja interessante aferir a pressão, né, para ver se realmente está baixa, porque a pessoa às vezes pode ter a sensação que está hipotensa. É mais comum a hipotensão porque a pessoa está muito tempo ali sem consumir o sódio, né? Mas, na dúvida, afira a pressão para poder realmente verificar se a pressão está baixa, se está normal. Perfeito. Edinaldo Oliveira diz boa tarde. Sempre que é promovido o jejum na igreja, aproveito para fazer. É pura bênção para a saúde mental e espiritual. Legal. E tem uma pergunta, antes da gente partir para a temática que a gente sugeriu na saída para o intervalo, tem uma pergunta aqui para a Liliane, com um áudio. Espero que depois você me fala se ouviu bem aí, senão a gente passa de novo ali no microfone. Ouça então, Liliane. Boa tarde, pessoal da Novo Tempo. Me chamo Lucinéia. Gostaria de saber se jejum pode causar gastrite.
Lucinéia do Caminho Novo, Palhoça, Santa Catarina. Olha, Lucinéia do Caminho Novo. Você ouviu aí, doutora? Não, baixinho, muito baixo. Qual é? Então vamos fazer o seguinte, tá aqui separado em cima. Coloca aqui. Destacado, Patrícia. Esse aqui? É o que tá destacado. De tá? 15 segundos? Isso, 15 segundos. Vamos colocar Agora você vai ouvir. aqui, então. Vamos lá. Tá bom. Deixa eu aumentar o volume aqui. Dispara, Patrícia, com o volume máximo. Isso. Boa tarde, pessoal da Novo Tempo. Me chamo Lucinéia. Gostaria de saber se jejum pode causar gastrite. Desculpa, Lucinéia. Lucinéia do Caminho Novo. Peraí, deixa eu voltar. De novo. Vai ao vivo, acontece. Muito acontece. Bom. Desculpa, gente. É para acontecer que é ao vivo. Boa tarde, pessoal da Novo Tempo. Me chamo Lucinéia. Gostaria de saber se jejum pode causar gastrite. Ok. Lucinéia do Caminho Novo, Palhoça, Santa Catarina. Agora sim. Agora deu para ouvir. Lucinéia, é o seguinte, tem muitas pessoas que referem dores no estômago ao ficarem algum tempo sem se alimentar. E a gastrite, ela é resposta de várias alterações fisiológicas. Pode estar relacionada ao estresse, pode estar relacionada ao tipo de alimento, né? Às vezes alimentos gordurosos, às vezes alimentos à base de muito açúcar. Então, a alteração alimentar, né, a alimentação não saudável, ela vem, sim, acarretando o desenvolvimento da gastrite. E por conta da acidez do estômago, algumas pessoas podem, sim, sentir desconforto no estômago ao ficarem um tempo em jejum. Então, o ideal é que você vá adaptando o seu organismo, como a gente explicou, para que você possa praticar o jejum sem ter esses desconfortos, né? Sem que esse desconforto ele venha realmente incomodar. Mas, assim, para o nosso benefício, né? O jejum, ele ajuda a recuperar a parede celular do epitélio do intestino, né? Do trato gastrointestinal. Então, com a prática recorrente do jejum, ele tende a melhorar a permeabilidade do intestino. Então, as pessoas que têm aí questões relacionadas a alergias alimentares, relacionadas aí a doenças autoimunes, né, que muitas vezes estão relacionadas aí com essa permeabilidade intestinal, o jejum ele vem ajudar a regenerar essas paredes. Então, talvez outros aspectos aí da alimentação precisem ser olhados para que a gastrite não venha a ser um problema na prática do jejum. Muito bem. Bom, antes de ir para lançar Maiara aqui na conversa, tem um comentário da tia Léo, a Leônia Vasconcelos de Ituiutaba, nas Minas Gerais. Ela diz que faz jejum noturno, ela janta às 18 horas e a refeição da manhã é às 8 horas. Ela mora numa casa de repouso, né? E ela diz, essa doutora ensinou que vale como jejum. Estou feliz por isso, tia Léo. Obrigado, tia Léo, pela contribuição, tá bom? Bom, vamos lá. Maiara Costa. Vamos trabalhar. Seguinte, Maiara, eu gostaria que você criasse, colocasse na nossa cabeça aqui para a gente imaginar a situação, a cena de como eram os atos que acompanhavam o jejum, né, que tinham jejum também na sua prática, nos tempos bíblicos, né, que você colocasse para a gente aí como é que era, o que acontecia e algumas situações que a gente sabe que não eram exatamente sinceras de coração, mas tinha a ver com a aparência, com o proceder para mostrar que havia mais religiosidade ou menos da parte desses ou daqueles. Conta pra gente como é que era o cenário nos tempos de Jesus de um jejum, nos tempos bíblicos, aliás. Ok. Bom, eu estava dando uma olhadinha aqui enquanto vocês conversavam. Uhum. É interessante que o jejum, quando ele aparece no Antigo Testamento, ele está sempre relacionado com a questão de contrição. A impressão que dá é que sempre que um jejum, quando ele era conclamado, né, era para buscar, de certa forma, a misericórdia de Deus. Vou te dar 2 exemplos, okay. Certo? 2 exemplos do Antigo Testamento antes de ir para os tempos de Jesus, certo? Uhum. Por exemplo, quando a gente vai para Jonas, eu acho que até vale a pena ler esse texto aqui, velho, posso? Claro. Quando a gente lê lá em Jonas, né, quando Jonas vai a Nínive clamar contra ela, né, que era o pedido que Deus havia feito a Jonas, né, ele reluta, enfim, foge, né, e depois de passar uns perrengues lá, ele acabou indo, né, que é o capítulo 3. Quando Jonas ele chega a Nínive, ele anuncia uma mensagem de destruição contra a cidade, né, o clamor que Jonas levanta
é um clamor de destruição, né? Daqui a 40 dias e Nínive será subvertida, né? Diz o texto bíblico. Aí olha o que acontece, né? No verso 5 de Jonas capítulo 3, diz assim, ó: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos com pano de saco, tanto as pessoas como os animais. E então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte, mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Então veja que interessante, o jejum aqui nesse contexto foi proclamado por um rei pagão. Sim. Essa era a função de Jonas como profeta, era ele quem deveria trazer isso. Se você lê Êxodo capítulo 12, dos versos 12 a 14, você vai perceber que essa era a função do profeta. Mas é o rei de Nínive que faz essa função e junto com as pessoas proclama esse jejum. E o jejum ali você vê que ele tem um sentido de estar relacionado pela busca do arrependimento, certo? Certo. E da conversão. Quando você vai para Daniel 10, Daniel passa 21 dias em jejum ali. Ele diz, né? Não bebi carne, não tomei vinho e não comi carne. Né? Os estudiosos entendem que essa carne e esse vinho tinha relação com a festa, com as festas religiosas que Israel tinha e que mesmo dentro de Babilônia, de alguma maneira, eles ainda continuavam praticando. Então, enfim, mas de certa forma é um jejum que Daniel fez ali de 21 dias, também buscando, para buscar entendimento, para entender por que o povo ainda não tinha sido liberto da Babilônia, sendo que os 70 anos já haviam se cumprido. Então você observa que tem esses dois propósitos, né? Um buscando a conversão e o outro buscando sabedoria, discernimento. Quando você vai para a época de Jesus, você tem os fariseus, né? Que eram da seita, dentro do judaísmo, eram considerados a seita mais severa que tinham as suas práticas, as suas regras, né? Suas tradições e tudo mais, e dentro da tradição deles fazia parte o jejum, né, 2 vezes por semana. Então dizem os estudiosos que geralmente esse jejum era às terças e quintas, e dificilmente você veria um judeu jejuando no sábado. Por quê? Porque o jejum, dentro da mentalidade hebraica, judaica, enfim, ele está relacionado com tristeza, com contrição, e o sábado é dia de alegria. Então dificilmente um judeu vai fazer jejum no sábado. Mas os fariseus tinham essa prática de jejuar 2 vezes na semana e a gente sabe que isso fazia parte da tradição. Tem problema você ter por tradição jejuar 2 vezes na semana? Não, não tem, desde que a tradição não seja vazia, certo? E não seja também um amuleto ou uma forma de tentar barganhar alguma coisa com Deus. Quando você vai para Paulo, lá em Romanos 14, qual que é o problema dos jejuns lá em Romanos 14? É que aquilo estava se tornando um ponto de divisão. Você é digno ou você não digno pela quantidade de vezes que você jejua, pelo dia de guarda que você tem, entendeu? Então isso estava começando a causar separação dentro da comunidade de fé. E aí Paulo vem, né, lá em Romanos 14, e ele começa a estabelecer: o reino de Deus não é uma questão de comida, bebida e as outras coisas que ele menciona lá, né? O reino de Deus é muito maior do que isso. Então, a gente tem, sim, a prática de jejum. Eu, particularmente, velho, não me lembro de registro de Jesus passando por jejum, ok? Mas era uma prática que era feita, pelo menos, pelos mais religiosos ali, né? Quando da tentação no deserto... A tentação no deserto foi um jejum, realmente. 40 dias. 40 dias ali, e tinha o propósito, né? Jesus estava se preparando, né, pro ministério. Sim, assim como Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer quando esteve na presença de Deus no Sinai, Jesus, como novo Moisés, também passa 40 dias e 40 noites sem comer, né? Perfeito. Bem lembrado, velho. Tinha esquecido da tentação. Exato. Olha aqui,
Vamos seguir, mas antes de continuar aqui, que nem pergunta para a Maiara e para a doutora Liliane, alguém está comentando aqui, participando, a Cristina, que é de Caraguatatuba, Liliane. Ela diz, tenho pré-diabetes e, de acordo com a nutricionista, tenho que comer uma fruta às 21 horas, pois minha última refeição é às 19 horas. Não é para ficar muito tempo em jejum. Nunca tive pré-diabetes. Depois que comecei o jejum intermitente, apareceu o pré-diabetes. Tem relação de fato, Liliane? Olha, esse pré-diabetes ele já deve estar aí relacionado com outros aspectos também do estilo de vida, né? É difícil dizer se o jejum ele veio atrapalhar o processo de saúde, né? E trazendo algum prejuízo. Mas o que a gente entende que essa nutricionista está fazendo é uma estratégia nutricional. Existem vários profissionais que eles colocam, né, refeições a cada 3 horas, falam que as pessoas não podem ficar muito tempo sem se alimentar. E isso é uma estratégia nutricional que existe algum benefício, principalmente quando a pessoa tem os seus horários bem desregulados. Mas a partir do momento que essa pessoa ela consegue compreender a estrutura alimentar, né, pensando na composição do dia, então a gente tem aí um período da manhã onde a gente deveria se alimentar com a maior quantidade calórica, maior quantidade de alimento, porque os sucos digestivos são mais propícios para se alimentar. O almoço também, né, que o ciclo circadiano no nosso corpo facilita a digestão nesses horários. O horário noturno é um horário que o corpo ele tem mais dificuldade digestiva e cada vez mais os profissionais têm orientado que se alimente mais cedo. Então, essa nutricionista pode ser dada essa estratégia nutricional, porém, existem outras estratégias nutricionais, né, que essa nossa ouvinte pode estar utilizando e testando também para que ela possa atingir o resultado que ela deseja. Muito bem. Ô, Lili, eu deixo para comer carboidrato, por exemplo, de jejum e no almoço. À noite eu tenho tentado comer só salada. Tá tranquilo isso? A refeição noturna é uma refeição mais leve, né? Então ela primariamente precisa ter aí, principalmente esses alimentos, frutas, legumes, verduras, dependendo da digestão, as frutas são mais digestivas, né, do que as saladas, mas realmente a refeição noturna ela é uma refeição levinha. Ela, na verdade, a gente diz, né, que a alimentação adventista, ela se condiz em 2 refeições e uma refeição complementar. Então, se a pessoa fez ali um exercício muito extenuante aquele dia, teve uma rotina, né, que demanda um pouco mais de energia, talvez ela coma um pouquinho mais. Mas ela é o complemento do dia, ela não é a principal refeição, como muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas comem um biscoitinho de manhã, chega na hora do almoço, às vezes não consegue comer direito, e aí quando chega à noite, a pessoa está querendo comer as paredes, porque a fome é muito grande. Então, a gente precisa inverter essa pirâmide, né? A base, a principal refeição precisa ser o de jejum. Bom, a gente está caminhando aqui, diretor de imagens, meu caro Betinho, para depois o pessoal não dizer que eu corto no final lá. Nós estamos caminhando para o final. Puxa, que coisa triste, Patrícia, porque tá tão gostoso. A gente não tá comendo nada. Muitas dúvidas aqui, muitas perguntas. Eu estou em jejum desde o meio-dia, quando eu almocei, né? E vou ficar um pouquinho ainda. E é todo dia assim, tá? Então, gostoso sem ingerir nada aqui. Mas vamos lá. Só água, né, velho? Só água. Água o tempo todo. A água tá ali do lado, é sagrada. Então é o seguinte, minhas caras colegas de trabalho, é o seguinte... Primeiro, Maiara, você falou do propósito do jejum, né, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus tal, e em outros tempos também. E a pergunta é, vale o propósito que se tinha no passado, é o mesmo até hoje? É válido ainda? É válido. É válido, sim. Certo, então eu pergunto... Agora tem um jejum que é o mais válido de todos. Esse está lá em Isaías 58, então vale a pena dar uma lida. Tá. Então vou te perguntar, exatamente isso. Como é que deve ser, segundo a Bíblia, como é que deve ser feito esse jejum que vai agradar a Deus? Que Deus se agrada disso, né? Sim, é que assim, esses jejuns que eu comentei, eles eram com propósitos bem específicos. Então assim, você jejuar com propósitos específicos, principalmente salvação, eu acredito que é um jejum que agrada a Deus.
Agora, lá em Isaías 58, o jejum que agrada a Deus é qual? É quando a gente se abstém de nós mesmos para ajudar o próximo. Esse 100% de certeza que é o jejum que agrada realmente a Deus. Muito bom. Liliane, e do ponto de vista profissional, né, de alguém que é profissional da área de saúde, como deve ser feito o jejum que vai agradar a Deus, de acordo com o seu ponto de vista profissional de saúde? Eu acho que pega o gancho aqui da Mayara, que falou do Isaías 58, que fala em relação à cura, né? Tem um verso muito lindo lá que fala que a cura ela vai aparecer se a pessoa praticar esse jejum da forma correta. Que não é aquele jejum que você se expõe, né? E faz aquilo para que outras pessoas vejam como você é digno, como você tem capacidade de ter o domínio próprio. Mas é esse jejum associado a romper as ligaduras, né, da impiedade, como fala, que seria assim, deixar para trás os pecados que estão aí, talvez, atormentando a sua vida, né, abrir mão desses pecados e também fazer o bem ao próximo, parar de olhar para si mesmo e começar a observar a necessidade do outro. Então, biblicamente, né, esse seria o jejum que agrada a Deus. E em relação à prática disso, né, para a nossa fisiologia, né, para a nossa prática da rotina, nós podemos começar estabelecendo esses horários para as refeições, para que a gente possa, de fato, né, respeitar esses intervalos e permitir que o corpo faça seu processo, né? Tem o tal do glucagon e a insulina. A insulina, ela sobe quando nós nos alimentamos e o glucagon sobe quando estamos em jejum. Então, esses hormônios, eles são dançarinos, eles dependem muito da nossa decisão, né, de respeitar a regularidade entre as refeições para que eles funcionem corretamente. Então, se você tem aí um propósito, né, de melhorar algumas questões de doenças crônicas, respeitar esses horários de refeições é muito importante e começar a dar ao seu corpo a oportunidade de cura. Né? Esses momentos que você fica sem se alimentar são justamente os momentos de reparação celular. É o momento que o seu corpo vai se curar dessas doenças que estão te atormentando. Então, é uma prática que nós talvez evitaríamos grande parte das doenças se nós tivéssemos essa consciência que nós não precisamos comer tanto quanto comemos e não precisamos comer todas as horas como é hoje, né? Pensando aí nas galinhas. Se você joga milho para galinha o dia inteiro, ela vai comer. Às vezes eles acendem a luz da granja para que essa galinha coma 24 horas. Então, ela tem um crescimento hormonal e um desenvolvimento muito mais rápido por conta desse processo de comer o dia inteiro. Então, respeitar esses períodos de jejum e alimentação vão fazer com que seu corpo tenha resultados impressionantes. Vocês experimentem e depois vocês me contem lá na rede social. Muito legal. Olha, obrigado por comparecer. Obrigado também ao pessoal que está aqui participando bastante. Alguém falou que olha a Mayara aí, gente. Primeira vez que a vejo, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus abençoe você e toda a equipe. Legal. Obrigado, doutora Liliane, Mayara. Foi bom falar com vocês aqui sobre jejum hoje, né, Patrícia? Isso mesmo. E volte sempre, Mayara, todo dia. E Mayara Liliane, todo dia. Liliane, espero que volte outra vez, porque foi muito bom conversar com você sobre esse tema, tá bom? Obrigada. Um abraço. Muito bem, amanhã a gente volta com mais um programa Além dos Fatos. Até lá, se Deus quiser.